Boa tarde, pessoal. Começamos mais uma aula de geografia para o nono ano. Eu sou a professora Luciana e hoje nós vamos fazer uma retomada do assunto do tema da aula passada e só para contextualizar para aqueles que não estiveram presentes, que não assistiram à aula, e vamos dar prosseguimento à explanação sobre o tema. O tema da aula anterior foi sobre um grupo, um bloco, um conglomerado, um aglomerado de países que se uniram com uma finalidade específica. Então, vou voltar um pouquinho antes disso, vou falar sobre os blocos econômicos, né? Eu acredito que vocês se recordem, né? Todo mundo se recorda dos blocos econômicos? Eu não vou ver agora. Então, vou deixar no baixo aqui. Os blocos econômicos, né, surgem com a finalidade de ajuda mútua entre os países que participam desses blocos, ou de se tornar uma área de livre comércio, de livre circulação de mercadorias e de pessoas e afins. E normalmente esses blocos eles têm duas possibilidades. Uma das possibilidades é que o bloco ele agregue, né, seja composto por países que estão dentro de um mesmo espaço geográfico, né, países que fazem fronteira um com os outros, ou países que estão distantes geograficamente, porém que têm o mesmo objetivo. Então, um dos fatores importantes é que os países envolvidos possuam um objetivo em comum, né, as ideias se encaixem e podem estar próximos ou não. A proximidade facilita, né? Porém, se também não estiver próximo, não tem nenhum motivo. Na aula anterior, eu até fiz uma contextualização com relação aquelas formações de times que comumente os alunos realizam para participar de algum campeonato escolar, né, o famoso interclasse, afins, né? Então, usei esse exemplo para que vocês pudessem entender que muitas vezes as uniões dentro de um contexto global são necessárias para que, né, os integrantes de um grupo possam atingir o objetivo que eles buscam, ou possam se proteger. E, dentro desse contexto, nós temos o Mercosul, Bloco Econômico, nós temos a União Europeia, nós temos Aí fugiu o nome do Bloco Econômico da América do Norte. Mas, me perdoe, o assunto específico, né, que nós vamos tratar é sobre a BRICS, tá? Eu vou utilizar hoje, estão vendo a tela? Continuo me vendo. Eu vou utilizar o contexto, fugiu totalmente, gente, o nome do bloco econômico composto pelos Estados Unidos, Canadá e México. Aqui. Eu vou usar o próprio slide da SEDUC também para falar sobre isso. Qual é o nosso objetivo, né, para tratar sobre as relações internacionais do Brasil, sobre esse conjunto, esse grupo chamado BRICS e os Estados Unidos? Essa é a parte 2. Então, o nosso objetivo específico, né, com esse assunto é que, a partir da análise do desenvolvimento, da apresentação desse tema para vocês consigam identificar, comparar e analisar os padrões econômicos mundiais, né, bem como
a questão da produção das riquezas, a distribuição das mercadorias, o intercâmbio, enfim, todas as transações comerciais e econômicas que ocorrem no nosso planeta, certo? E a nossa base de referência vai ser os países que compõem o BRICS, certo? Vamos lá. Esse vídeo eu vou colocar posteriormente para que vocês assistam. Vou colocar o link no grupo do WhatsApp para que vocês assistam sobre o trabalho decente e o crescimento econômico, né? Então, vamos voltar aí para falar um pouquinho da coordenação dos países que compõem a BRICS. A ideia da BRICS começou a despontar entre esses países que a compõem em 2006, tá? Então, os chanceleres, que são representantes desses países aí, começaram a conversar dentro de um encontro lá da ONU, tá? Por quê? Esses 4 países, eles não eram países que tinham um poder de decisão dentro, né, desse contexto da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu falei, ONU, me perdoe. Tá? E então eles começaram a conversar, por quê? Porque esses países que compõem o BRICS, eles têm alguma coisa parecida. Eu vou fazer uma pergunta aqui até simplória, mas o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, esses países estão próximos geograficamente? Não. E o que eles têm em comum? O R no nome, o I no nome, são países de economias emergentes, né? Países que estão em franco desenvolvimento. Então, por que vocês acham que estava acontecendo uma assembleia em 2016, desculpa, 2006, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e por que os quatro representantes foram conversar e decidiram criar esse grupo? Alguém tem uma ideia? Vou voltar no slide, ó. Quem sabe alguém encontra uma resposta nesse slide aqui. Opa. Coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC, iniciou-se de maneira informal em 2006 com a reunião de trabalho entre os chanceleres dos 4 países à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Será que a resposta está nessa oração aqui? Será, pessoal, que tem alguma coisa a ver com essa parte que eu mostrei para vocês agora? Será que tem algum... Sim, tem. Eles são países... O que eles... Vamos pensar... Vamos analisar o que eles têm em comum esses países, tá? Geograficamente são distantes. A Sara disse... são países emergentes de economias interessantes, né, economias em franco desenvolvimento e com grande potencial de crescimento. E países que têm todo esse potencial de crescimento, de desenvolvimento e produção de riquezas, deveriam ficar à margem de uma reunião tão importante como uma Assembleia Geral das Nações Unidas? Né? De repente, não. Então, se nós não estamos felizes com essa situação na qual nós encontramos, nós precisamos de mecanismos, encontrar uma solução para sair dessa marginalidade, tá? Quando nós referimos a marginalidade, é que está às margens, tá? Então, essa junção, né, das primeiras iniciais de cada país chama acrônimo, tá? Acrônimo. Tá? Então,
A partir desse encontro, desculpa, a partir desse encontro, né, essas quatro economias, né, esses quatro países, eles mudaram a perspectiva e começaram a mudar diante da ação. Então, eles decidiram se unir dentro das suas potencialidades, porque eles viram que eles tinham eles têm muita coisa em comum, principalmente na questão da potencialidade, né? E também na questão da representatividade. Nós vamos analisar as tabelas a seguir e vocês vão perceber que são países que têm uma importância dentro da lógica capitalista. Então, eles não têm como ficar à margem, né? À margem das decisões e, enfim, eles querem ter poder de decisão também, eles querem, né, sair desse posicionamento no qual eles foram colocados de emergentes, de países subdesenvolvidos, enfim. Então, em 2006, tem essa primeira conversa entre Brasil, Rússia e de China, e em 2011, já foi incorporada ao grupo, foi convidada a participar do grupo, a África do Sul. E aí, a partir daí, o acrônimo, ele recebe a letra S, mas não é só por conta do South of Africa, né? É por conta, né, desse novo parceiro comercial e econômico que adentra ao grupo. Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Estão entendendo? Vamos lá. Opa. Então, a primeira reunião desses países foi em 2009 e a partir de então, os países os BRICS, vamos chamar assim, os BRICS, eles cresceram, né, expandiram sua abrangência de atividades, né, e principalmente na questão nós damos destaque à área financeira, porque esses países, eles, né, começam a trabalhar, desenvolver as atividades, suas ações de forma concertada. Meu Deus do céu, peraí, vamos voltar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Senão não rola, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Meu Deus, não pede ajuda não, professora. Não posso pedir ajuda. Tá, então, eles vão começar, os BRICS, eles vão começar a se desenvolver, né, ter uma maior concentração das ações, então eles vão agir de forma combinada, compassada, tá? E a partir de 2008, né, eles chegam, né, com 2008, deixa eu só contextualizar vocês. Opa, em 2008, o mundo passou por uma grande crise econômica, tá? Um grande, assim, desaceleramento, foi uma crise que começou dentro de uma cadeia produtiva lá nos Estados Unidos, dentro das montadoras, e impactou no mundo todo, tá? Então, impactou. Eu lembro que nessa época, muitas pessoas aqui da nossa região perderam o emprego, porque a nossa região possui. Nós moramos na região do Alto Tietê, se de repente for alguém que assistiu o vídeo não é daqui, nós somos da região do Alto Tietê, e aqui existem, né, um número considerável de empresas que são indústrias que produzem matéria-prima ou produzem parte de
produtos que são partes de uma cadeia produtiva, por exemplo, tinha uma empresa aqui, não sei como ela está hoje, mas ela produzia tecidos, espumas e outras, acho que eram espumas, para o estofado de carros, para fábricas de sutiãs e por aí vai. Mas o carro forte mesmo dessa indústria era fornecer espuma para a indústria automobilística. E aí, se você tem uma crise dentro do setor automobilístico, mesmo que seja nos Estados Unidos, essa crise vai atingir as suas filiais em todo o mundo e logo vai atingir, né, as empresas que vão fornecer as matérias-primas, né, para a cadeia produtiva. E, na sequência, o terceiro setor, que é o setor comercial, de atividades comerciais e serviços, também vai sofrer. Então, 2008 foi um período muito tenso, né? E nós sofremos, né, ainda assim, essa consequência disso. Eu particularmente acreditava que nós íamos sair daquele processo, porém, com a situação que vivemos da pandemia, do novo coronavírus, e toda essa crise, né, da cadeia produtiva por conta da doença, do vírus, nos coloca num outro processo de crise. Né? Então, quando eu particularmente acreditava que né, todo o mundo ia começar a se reestruturar, porque já tinham passado 10 anos, mais de 10 anos e tal. Aí nós sofremos com essa situação do coronavírus, que também vai demorar um pouco para a economia voltar assim, né, a se estabilizar e voltar a crescer, de só crescer, né? Não crescer. Então isso é uma questão mundial, tá? Tudo bem? Então esse é o contexto de 2008, da crise, né, da grande crise. Mas essa crise de 2008, ela vem se arrastando. Os problemas que culminaram da crise de 2008 se arrastavam desde começo do século XXI. Anos antes. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Olha os cachorros fazendo patrocínio. Desde a primeira cúpula, em 2009, os BRICS têm expandido significativamente as suas atividades em diversos campos. Foi na área financeira que os 4 países passaram a atuar de forma concertada. A partir da crise de 2008, no âmbito do G20, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, com propostas de reforma das estruturas de governança financeira internacional em linha com o aumento do peso relativo dos países emergentes na economia mundial. O que isso quer dizer? Vamos lá. O que isso quer dizer? Então, o G20 era a composição dos países, os 20 mais poderosos do mundo, as 20 economias mais fortes do mundo. A ação de forma concertada é na questão da harmonia, deles estarem sintonizadas as ações, eles estarem combinados para agir da mesma forma, como se fosse um concerto, tá? Com a regência de um maestro, os músicos não tocam, né? Todo mundo junto e funciona tudo numa boa, né? Porque existe sintonia. Então é essa a ideia a partir, né, de 2009. Então, 2008, com a crise econômica que surge, novas possibilidades, porque crises nem sempre são ruins. As crises são momentos em que as coisas vão se transformar, né? Ou para melhor ou para pior. Quem sabe, né, tem uma frase, eu acho que é do Sebrae, não sei o que é, tem o crise, você tira o S e vira CRI.
Então, as pessoas elas vão se adaptando, elas vão se reinventando, elas vão criando possibilidades em momentos de crise. Então, nesse contexto, as economias mais fortes, né, do mundo, em 2008, elas estavam fragilizadas. Então, aquele era o momento para que as economias emergentes de países que estavam em desenvolvimento industrial ou criando autonomia nessa área para se tornar um gigante, era a hora deles começarem a se mobilizar para começar a semear a terra para no futuro ter uma colheita. Tá? Então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, é um dos grandes injetores de dinheiro nas economias. O Banco Mundial também é um grande financiador de projetos, de obras públicas, né? Enfim, são parceiros aí, porém eles cobram algumas situações para que o dinheiro seja emprestado e afim. Né? Todo dinheiro tem juros e tem aquelas, você tem que cumprir os requisitos necessários, os requisitos necessários para que você receba o dinheiro. Então, não é só, eu vim aqui pegar um dinheiro e me empresta, não, tem que ter uns requisitos. Então, nesse momento, diante dessa crise, da possibilidade de uma mudança, esses 4 países, eles têm aquele arqué e decidem vamos mudar as coisas. Então, peraí, nós somos economias emergentes, nós somos importantes para a cadeia, para o funcionamento do capitalismo, nós somos, né, temos números expressivos, nós podemos não ser os mandatários, mas, né, nós temos importância dentro desse círculo dos G20. Então, nós queremos, né, também ter poder aí de decisão, mudar as diretrizes, né, que era a governança financeira. Vamos tentar mudar esses parâmetros aí. E, de certa forma, alguma coisa aconteceu. Tudo bem? Então, Brasil, Rússia, Índia e China, eles começaram, né, os representantes começam a conversar lá em 2006, os chanceleres começam a conversar, poxa, nós estamos aqui nessa Assembleia Internacional, porém nós não temos participação, nós não podemos votar, nós não podemos fazer. Opa, caiu tudo aqui. Nós não podemos ter decisões, nós temos que obedecer, nós ficamos apenas assistindo. Porque o que nós votamos, o nosso voto ou o nosso não voto, não muda não muda nada. Então, quem manda continua mandando e nós continuamos obedecendo. Então, estamos insatisfeitos, vamos partir para transformação desse processo. Vou sair da luz para ficar melhor. Desse processo. 2008, temos uma grande crise econômica de ordem globalizada. 2009 é o momento dos BRICS se encontrarem novamente e começarem a arquitetar ações que serão sintonizadas umas nas outras, que serão concertadas, que estarão em harmonia, para que eles possam atingir o objetivo comum, que é mudar a governança financeira. Quem que vocês acham que é o país que é a governança financeira mundial? Vamos ver o palpite aí no chat. Valendo um cuscuz com manteiga. Estados Unidos. Mais alguém? Estados Unidos, da América. Mais alguém? Estados Unidos. Olha, todo mundo quer ganhar um cuscuz com manteiga. Não é cuscuz paulista, não. É cuscuz pernambucano com manteiga. Ok, isso mesmo. Estados Unidos é a governança mundial, financeira mundial, juntamente com os países, né, da Europa, da Europa Ocidental. Então, esse era o objetivo. E dentro desse contexto dos BRICS, qual que é a participação do Brasil? Qual é a função do Brasil? Vocês acham que o Brasil, dentro desse coletivo aí chamado BRICS, ele é uma peça importante, ele tem uma expressividade? Como é essa
na cabeça de vocês, vocês acham que o Brasil está ali só de... É aquele camarada que é o azarão, que não sabe jogar bola e que os amigos colocam só para formar um time? Ou ele tem uma participação efetiva? O Brasil é um agroexportador, né? E grande agroexportador. Esse é o palpite da Sara. Então, para você, Sara, o Brasil ele tem um peso considerável dentro desse grupo. Sim, beleza. Então, vou voltar aqui para a tela. Todo mundo está entendendo? Christian, Gustavo, boa tarde. Então, essa é a pergunta, né? É, esse é um outro vídeo que eu vou colocar para vocês que fala sobre a cooperação entre as economias emergentes, né? Que esse vídeo foi produzido pela TV Brasil, pela canal TV Escola. É TV Brasil, esqueci da rede de escola. TV, esqueci, pronto. E a BRICS, ela fomenta, ela incentiva, ela motiva a cooperação entre as economias emergentes. Tá? Esse vídeo é de 2019 e depois eu vou passar para vocês lá no chat para vocês assistirem, tá? Para que possam entender também de uma outra forma, com uma outra linguagem, né? Com uma linguagem de mídia, né? Para que vocês possam ter uma compreensão mais elucidada, né? Mais concreta do que eu estou falando. Então, olha que legal. CBR, olha só, CBERS 4A, Chinese Brazilian Heart Research Satellite. Olha só, hein? Meu inglês de Taubaté. Então, do que se trata isso? Meu Deus do céu, olha só. Parece uma tela aqui na minha tela, imposto de renda. Do que se trata? Olha a imagem, vamos voltar aqui para a imagem. Vejam a imagem. Art. Ai, meu Deus do céu, falei errado. Meu inglês é de Taubaté mesmo, não tem jeito. Do que se trata, gente? Do que se trata essa imagem? Pelo amor de Deus, professora. É uma imagem de um satélite. E. Tá escrito em inglês, eu não sei nada de inglês. Tá falando uma coisa de Brasil e China. Brazilian. A tela tá aparecendo? Vamos lá de novo, então. Agora eu parei, né? Fechei a tela. Então, esse é um satélite, tá? Dessa família aqui, CBERS. Que foi tirado, que é o CBERS 04A. Tá? Ele foi lançado e colocado em órbita com sucesso no dia 20 de dezembro de 2019 pelo foguete Longa Marcha 4B a partir do centro de lançamento de satélites de Taiwan, olha só, na China. As atividades de montagem, integração e testes, AIT, do satélite foram realizadas no INPE, né, aqui em São José dos Campos. Tá, o AIT teve início em novembro de 2017, que foi todo o processo de montagem, de integração, de testes, e terminou em abril de 2019 e foi enviado para a China, tá bem? Então é uma questão coletiva, tá? Então olha que interessante. Além da parceria referente a situações
além das parcerias econômicas, né, para tentar desenvolver as atividades comerciais e as atividades comerciais, né, e as parcerias e fortalecer, né, as economias dos países que compõem a BRICS, eles também lançaram aí tiveram essa iniciativa de criar sua própria, também sua autonomia no que se refere à tecnologia, esqueci, de foguetes, né, do lançamento de satélites, enfim, isso é importante. Parece que não, mas isso é importante. Nós vivemos num mundo globalizado e que uma das premissas para esse fenômeno chamado globalização são as telecomunicações, a tecnologia. Então, esses países, os BRICS, precisam também ter uma autonomia. Então, eles vão começar a desenvolver, fomentar, desenvolver, né, a tecnologia espacial. Me veio agora a palavra, tá certo? E o Brasil tem, né, grandes pesquisadores, tem grandes instituições, né, públicas brasileiras que produzem conhecimento técnico, né, não só de engenharia, de tecnologia para indústria, para a área de medicina, mas também para a área espacial, que temos o INPE, né? Eu não sei se vocês chegaram aí conosco, ou foi, eu acredito que foi uma turma antes de vocês que visitou esse museu, né, lá, que nós fomos até o INPE, em São José dos Campos, e nós conhecemos, né, a parte do museu, tá certo? Então, o Brasil é um produtor de tecnologia muito importante, né? Nossa tecnologia está presente aí, mas infelizmente, né, desde 2018, cada vez menos o setor de produção de pesquisa, de produção de conhecimento no nosso país está sendo incentivado, recebendo recursos. Então, nos últimos anos aí, toda a área que fomenta a produção de saber, produção de pesquisa, produção de conhecimento, está sendo deixada de lado, né? Espero que logo mais essas áreas voltem a receber o que lhe é devido. Porque, mesmo assim, sem ter muitos recursos, nós somos brilhantes. Imagina se tivéssemos, né, recursos. Então, ok. Sem contar que as universidades públicas brasileiras estão nos rankings das melhores universidades internacionais. Vem a minha tela, consegue enxergar a minha tela do compartilhamento? Então, essa tela aqui fala sobre uma previsão. Deixa eu abrir ela aqui maior. Essa tela, essa tabela, ela mostra uma previsão, né, um esboço do que pode ser a, a evolução dos PIBs desses países que compõem os BRICS e os outros países aí do planeta Terra, né? A Alemanha não compõe a Alemanha não compõe os BRICS, a Inglaterra, o Japão, a Indonésia, o México não, e os demais sim. Então aqui, olha, o azul claro representa qual foi o percentual de crescimento do PIB, né, em 2010. O roxinho em 2020, o verde em 2030, o vermelho em 2040 e o outro azul em 2050. Então, a projeção, nós estamos na década de 20, tá? Nós estamos vivendo esse processo. Então, né, nós estamos vendo esse crescimento aqui. Vamos ver no nosso país. Olha que crescimento. Nossa! Tá? Isso aqui é os bilhões de dólares, ou trilhões, os bilhões de dólares. Então, olha, os países que atingem, né, a maior, assim, maior crescimento, isso tudo aqui é tudo hipotético, tá? Não existe ainda,
um pensamento futuro. O que nós vivenciamos, sim, 2010, 2020, ok. Agora, nas próximas décadas, são projeções, não é nada concreto ainda, porque se coloca pelo andar da carruagem, pelo volume de como está. Esses países aqui, ó, por exemplo, que sempre são economias importantes, são economias estabilizadas, eles não vão ter grandes crescimentos. Pode ser que eles vão ter uma estabilidade, vão até estagnar, porque o crescimento não é tão grande assim. A Indonésia, ela vai ter um crescimento importante se você olhar para, né, para o contexto num todo, né? Nosso país não tem um crescimento muito expressivo, né? Sim, quando a gente fala expressivo, olha isso aqui. Mas se nós olharmos o Brasil em comparação com a Alemanha, né? Em 2050 nós vamos ter um crescimento muito maior do que a Alemanha teve. A Alemanha continua numa crescente gradativa, não tem nada milagroso. O nosso vai caminhando sem muitas expectativas, sem muita coisa, devagar e sempre, mas quando chega na década de 50, parece que vai desatar os nós. Tomara que eu esteja vivo até lá para comprovar isso. Então, isso aqui é uma estimativa. A Índia vai ter um crescimento também assim, os Estados Unidos continua numa crescente e quem vai despontar realmente é a China. Se vocês notarem, em 2010, depois da crise de 2008, olha como a China já cresceu. A China cresceu bem, né? Olha aqui, ó. Então, ela tinha, dos países que compõem o BRICS, é o que já estava, era a economia que estava com maior ascensão aí. E depois ela vai crescendo vertiginosamente, tá? Vai ultrapassando aí as ideias. Os Estados Unidos, olha, de 2010 para 2020, teve crescimento, lógico, mas não foi um crescimento como o da China. Por quê? Porque 2018, no início da década de 2000, nós tivemos aquele processo que eu disse para vocês da crise econômica que culminou em 2008. Então, esse crescimento não ser tão expressivo assim tem razões, tem as suas raízes desses problemas econômicos que já estavam despontando e culminaram com a crise. Essa é uma tabela que mostra países do BRICS em relação aos demais países do mundo, tá? Então, essa tabela é uma classificação, uma tabela de classificação, né? Em números ordinários, tá? Então, o Brasil é o maior país em tamanho de área, a Rússia. Então, aqui nós temos pelo menos entre os 10 primeiros países que têm maior extensão. Em 24º lugar vem a África do Sul, mas são países que têm um território grande, também populações consideráveis, PIBs, né? Até chegar à África do Sul, o PIB tá ok, né? Tá dentro dos 20 maiores. Aí a África do Sul é o mais fraquinho da turma, mas em franco crescimento, tá? E aí tem o PIB a população, o PIB nominal, o PIB per capita, as exportações. Então, o Brasil ele exporta, né? Está entre os 30 que mais exportam, está entre os 30 que mais importam, né? Que compram. A nossa balança comercial, né? A balança comercial, a melhor é da China, nesse contexto. Depois vem a Rússia, né? Então, o que é essa balança comercial? É aquela diferença entre as relações de compra e venda, eu vendo mais do que compro, eu compro mais do que eu vendo, né? Então as balanças vão ficar oscilando por conta disso. Aqui na China, a balança comercial está em terceira posição, por quê? Porque a China vende mais. Né? Lógico que tem outros países que vendem mais que a China, porque ela é terceira, né? Mas a China está aí. Tem o consumo de eletricidade. A China é o país que mais consome eletricidade no mundo. Se ele é um dos países mais industrializados, ele é o que mais, o que mais consome. Tá? O Brasil é o nono.
A Rússia é o quinto, né? A Índia é a terceira, olha que doideira, né? Olha só. Automóvel per capita, né? Então, o Brasil é o país, aí começamos lá, vai lá para trás, né? Que é carro por pessoa, por habitante. Aí a coisa descamba. Na Índia, então, e na China, carro para quê? Vamos todo mundo andar de coletivo, de trem, aquela coisa toda. Liberdade econômica, né? Aquela questão do liberalismo, neoliberalismo, sem a interferência do Estado na economia. Graças a Deus o Brasil é o 22º. Nossa Senhora, essa foi a trava-língua. Quer dizer o quê? Né? Que ainda a economia, o Estado ainda barra algumas situações da economia, né? Não deixa tudo solto para a questão da iniciativa privada liderar aí o comércio, porque se ficar assim, pode ser que seja bom para alguns, mas ruim para outros. Produção de petróleo, a China é a quarta maior produtor de petróleo, a Rússia, o Brasil, né? Então temos grandes produtores de petróleo. E o índice de desenvolvimento humano também, né? O BRICS está bem, né? Não tem ninguém aí com só a Rússia com essa posição, mas eu acredito por conta de ser um país europeu e tal, enfim, mas tá russa a coisa. Vamos lá, vamos lá. Então, através dessas tabelas, através dessas ilustrações que eu apresentei para vocês, nós temos uma ideia, né, de como é onde esses países estão localizados no mundo, né? Estão não é no continente. Estou falando de uma forma metafórica para que vocês possam visualizar as similaridades, né? Quais são os objetivos desses países. Então, eles são países que têm uma potencialidade, mas ainda têm muitos problemas. Né? Por exemplo, tem uma distribuição tem uma produção de riquezas ok, porém a distribuição da renda, da riqueza não é igualitária, porque nós já percebemos que a maioria desses países as pessoas nem têm carro, né? Ao contrário dos Estados Unidos, se a gente colocar os Estados Unidos aí, eles vão bater a meta. Nossa, já passei do horário, tá certo? Então, esse é um pouquinho sobre os BRICS, esse conjunto, essa união desses 5 países que tem essa similaridade de serem países de economias emergentes, países que estão em franco desenvolvimento e que querem, né, através dessa união, mudar a ordem da governança financeira do mundo, para que eles possam, os outros tenham capacidade também de jogar desse jogo de cartas aí marcadas, mas que eles também tenham a possibilidade de competir de uma forma mais igualitária e que as ajudas, que enfim, que as regras sejam debatidas por todos aqueles que participam, tá certo? Então essa é a grande ideia. E a questão da competitividade, que é uma das grandes características do capitalismo. Tá bem? Pessoal, agradeço imensamente a presença de todos nessa aula. Sexta-feira tem mais e espero que vocês tenham gostado. A aula anterior vou colocar hoje no YouTube e fico aguardando os comentários e vou colocar os vídeos, o link dos vídeos para vocês no WhatsApp. Alguma pergunta? Muito obrigada, uma excelente tarde a todos e até a próxima aula. Beijos, muito obrigada.